Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Jesus é o nosso justo advogado. Olha, uma das coisas mais fáceis que existe neste mundo é olhar a vida do outro, ter opinião sobre ela, falar da vida das pessoas, apontar e julgar os seus erros. A humanidade é craque em fazer isso. Você já observou? E um belo dia, Jesus estava ensinando no templo e aconteceu um fato ali bem perigoso e até curioso com ele. Ele, como sempre, sereno e muito, mas muito sábio mesmo, deu ali uma aula, uma verdadeira aula, que nós devemos levar para toda a vida. Quer ver? Vem comigo então. Diz que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Bem, essa, ao meu ver, é uma das histórias mais impactantes da Bíblia Sagrada, porque nela Jesus abre e fecha uma ferida da humanidade. Esse ato terrível de julgar as pessoas. Vamos observar ponto a ponto dessa história para
compreendermos ela melhor, extrair dela toda a nossa aprendizagem? Veja bem, Jesus estava no templo ensinando. O templo representava para eles o que a igreja representa hoje aqui para nós. E Jesus estava fazendo do templo exatamente o que deveria ser feito dele: a pregação, o ensino da palavra, a explanação das boas do Senhor nosso Deus, das boas novas do Senhor nosso Deus. E de repente entram aqueles religiosos legalistas que eu falei lá na devocional anterior. Se você não assistiu a devocional anterior, volta lá que você vai entender bem. Bem, aqueles homens chegaram ali levando uma mulher para ser julgada pelo Senhor. A igreja então estava se tornando ali um tribunal para eles. E com a atitude de Jesus, Jesus transforma de novo aquele lugar em um lugar de misericórdia. A acusação dela era pecado por ato de adultério. O que é isso? O adultério é uma quebra de aliança, daquela aliança feita entre um homem e uma mulher, na presença de Deus e na presença de testemunhas terrenas, de que a partir daquele momento, nenhum dos dois se relacionará mais com mais ninguém, a não ser um com o outro, enquanto ambos viverem. Quando um dos dois quebra esta aliança, então é que damos o nome de adultério. Pois a aliança foi adulterada, o pacto aí foi desfeito, o juramento foi quebrado, foi adulterado. E as pessoas tinham bem naquela época, bem em mente, bem fresco, as leis dadas por Moisés. E elas eram bem severas em relação à questão do adultério. Só que a lei original, ela era para ambos, para o homem e para a mulher. O homem pego também em adultério deveria ser de igual modo apedrejado. Mas, por exemplo, onde estava aí o homem dessa história? A mulher não foi pega em adultério sozinha. Cadê o homem? Até hoje, os homens que têm vários relacionamentos são chamados de pegadores, de garanhões, etc. As mulheres, por sua vez, são chamadas de prostitutas, de sem-vergonhas e tantas outras nomenclaturas tristes que são dadas para elas. Eu não estou aqui defendendo em hipótese alguma o adultério. Só estou dizendo que apenas um era culpado pelo ato. E este um era sempre a mulher. Bem, eles perguntaram para o Senhor: Mestre, a lei de Moisés diz isso, ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Eles insistiram no Senhor, tentando Jesus, para que tivessem do que acusar ele também. Imagine se Jesus dissesse: então, cumpram vocês a lei de Moisés. Ou Jesus dissesse: primeiro os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a cúpula religiosa da época. Sejam vocês os primeiros a apedrejarem a mulher, para dar lição para todos os outros. Ou, como por exemplo, ele dissesse: as mulheres é quem deve ser as primeiras a apedrejarem, para darem exemplo às outras. Mas eles certamente foram surpreendidos por Jesus. O Senhor respondeu o que ninguém ali, nem eles, nem ninguém que estava presente imaginava. A mulher, coitada, ali morrendo de vergonha, de tanta humilhação, sendo apontada ali por todo mundo, inclusive até pelos outros e pelas outras mulheres, só esperando ali a hora de morrer, coitada, sem o direito de nem se despedir dos filhos, caso elas os tivessem. Ela e todos ouvem de Jesus uma frase que calou o templo:
Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E eles, ao ouvirem isso, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que todos foram embora. Jesus então colocou ela em pé e pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou, minha filha? Olha, Jesus, ele ama fazer isso com a gente. As pessoas nos colocam no centro e no chão para nos acusar, para nos julgar. O Senhor não. O Senhor nos levanta e nos faz ver que os outros não podem nos acusar, porque eles também têm pecados. Ela então responde para o Senhor: Senhor, ninguém me acusou. Ninguém havia condenado ela, porque o Senhor fez todo mundo visitar ali a consciência. Ele fez todo mundo lembrar que eles eram iguais àquela mulher. A grande diferença entre aquela mulher e todas aquelas pessoas é que aqueles que acusavam ela estavam com seus erros encobertos, enquanto o dela foi tornado público. As falhas dela foram expostas na sociedade, mas os erros deles estavam escondidos. Não era público ainda. A sorte deles é que Jesus não expôs ninguém ali. Senão, ele teria ali relatos mais tenebrosos do que o adultério daquela mulher. Olha, em Mateus no capítulo 18, versículo 8 e 9, falando mais sobre esse assunto, Jesus disse que o adultério não era só a consumação do ato. Ele disse que quem olha para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. No final da história lá da mulher, com Jesus, Jesus diz algo importante para aquela mulher que você deve pegar para você aí também. Vai-te e não peques mais. O que será que aconteceu? Eu fico curioso às vezes pensando. Com os outros casos como estes que aconteceram depois, com outros casos pegos em adultérios. Será que os acusadores lembravam desse episódio e não apedrejavam mais as mulheres? Ou será então que as mulheres passaram a perder o medo do apedrejamento, porque agora elas podiam gritar jogando na cara daquelas pessoas: se algum de vocês não tem pecados, então sejam o primeiro a me atirar uma pedra aí então. Eu não sei. Não sei o que se deu depois disso. Mas uma coisa é certa. Vá e não peques mais. Abandone o erro e siga. Antes desse episódio, todos olhavam para aquela mulher como aquela que foi pega em adultério. Agora todos olham para aquela mulher como a mulher que Jesus perdoou. Se liberte de suas culpas e siga. Vá e não faça mais isso. Vá e não peques mais. Talvez o seu problema não foi adultério. Talvez o seu pecado não foi ter traído o seu cônjuge. Mas você talvez tenha alguma coisa que te condena, que te acusa, que fica pesando a sua consciência, ou que até mesmo as pessoas da sociedade sabem ou ficaram sabendo disso que você fez e elas ficam te massacrando. Lembra de uma coisa: a diferença entre você e essas pessoas é que o seu pecado, é que o seu erro foi exposto, tornou-se público, ou por todo mundo, ou por alguém da sua família, ou um amigo, sei lá o que foi. Pode ter, né? Pode ser várias coisas.
Pode ter várias possibilidades aí. Mas uma coisa é certa. Jesus, ele ama nos restaurar. Ele ama nos dar o perdão. Então, a partir de hoje, quando você for apontado pelo mal, quando o diabo e os seus demônios ficar fazendo você olhar para trás, para os seus erros, querendo te condenar, querendo te acusar, querendo te apontar, pode até olhar, mas à medida que você olhar para trás, pode ver todos os seus erros, carimbados assim, perdoado, 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 perdoado. O mal tenta te acusar, mas o Senhor, ele já te perdoou. É preciso você agora se perdoar para você seguir em paz. Não deixe que nada acuse sua consciência. A única coisa que você precisa fazer para se sentir perdoado pelo Senhor e apta a seguir é uma coisa só. Quer dizer, duas coisas. Primeiro, você precisa se arrepender de todo o seu coração. Depois, você precisa confessar. Conte a Deus. Tem uma música de Lázaro que depois eu vou separar um momento só para conversar com vocês sobre isso, sobre Lázaro. E diz assim: conte a Deus. Tudo estava bem, mas de repente o dia mal chegou. Veio com a sensação que o mundo inteiro desabou por cima de mim, esmagando tudo, Senhor. Quando a gente sofre, o coração quer ombro pra chorar, e a alma seca necessita de alguém pra regar, alguém pra contar o que eu estou sentindo. Conte a Deus, conte agora teu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema a Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte a Deus. Depois que você contar a Deus, você então vai abandonar o erro. Fazer o que Jesus disse, olha, não peques mais. Fazendo essas coisas, você vai estar pronto e apto a olhar para a sua consciência e vê-la tranquila, leve e limpa. Tá certo, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Vamos orar? Pai santo, Pai querido, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como é bom, ó Deus, sermos levantados, sustentados, amparados pelo Senhor. Quando todos estão prestes a condenar, a apedrejar, a exterminar, o Senhor está pronto para perdoar, para restaurar, para trazer de novo a vida. O Senhor ama dar chances ao pecador. O Senhor ama dar oportunidades àquele que cometeu erros e não quer cometer mais, que se arrependeu de verdade. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso por aquela mulher. Obrigado porque o Senhor fez e faz isso para comigo e para com todos nós, quando nos colocamos diante da Tua presença, arrependidos pelos maus que fizemos. Meu Deus, nos ensina a cada dia a agradar ao Senhor, abandonando o mal, abandonando o pecado, abandonando tudo aquilo que não Te agrada. Muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, porque ela nos alcança e ela nos envolve. O Teu amor é tão extraordinário que ele chega a nos constranger. Todos estavam prestes a apedrejar a mulher e apenas uma palavra Tua levou todos a colocar ali a mão na consciência e reconhecer
que aquela mulher não precisava ser apedrejada, ela precisava ser amparada, ela precisava ser restaurada e restabelecida ao seu convívio. Ó Deus, nos ensina quanto igreja sermos assim, pessoas prontas a amparar o pecador, pessoas prontas a ajudar as pessoas a se levantarem e não estarmos com a pedra na mão para sermos mais um a acusar e a condenar as pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós choramos, ó Deus. Amém. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom passar esse momento aqui com você. Vá em paz e não peque mais. Tchau. Descanse teu coração no Senhor. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Então declare: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Não temas, ele está contigo. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Levanta sua mão e declara pro inferno ouvir: advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Ele é fiel, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Louvo eu, meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra
Jesus é